com a graça de Deus, vamos nos unindo novamente no grupo Instrumentos de Esperança. E já chegamos no 20º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, agradecendo sempre a companhia do Sérgio, nosso amigo irmão que faz a nossa edição do grupo Instrumentos de Esperança, a Marcelo Ribeiro, eu, Viviane Andrade, e a Anne Afonso, que quinzenalmente fazemos a nossa edição dos nossos vídeos, auxiliando a nós, primeiramente, nesse estudo. E hoje vamos falar um pouco dos trabalhadores da última hora, nesse capítulo 20, tão cheio de recursos de riqueza, para que nós possamos aprender a disciplinar as nossas tendências à materialidade, disciplinando assim o nosso espírito para as coisas maiores, de elevação da nossa moral, do nosso crescimento. E é bem interessante, ele faz a comparação em que ele vem abordar que o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de aliciar, de convidar os trabalhadores para trabalhar na sua vinha, tendo acertado que eles receberiam uma moeda em sua jornada. Saiu assim na primeira hora do dia, tendo em visto que outros estavam sem nada que fazer, então também convidou para ir até a sua vinha ao trabalho. Então ele saiu na primeira hora do dia, na segunda hora do dia, vamos dizer que os nossos dias atuais, na hora do almoço, e depois na terceira hora, quase no finalzinho da tarde, convidando as pessoas para vir trabalhar na sua vinha. Como diz aqui o texto, saiu na sexta hora e na nona hora do dia e fez a mesma coisa. Tendo saído na 11ª hora, encontrou que estavam lá sem nada para fazer e lhes disse: por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? E disseram: porque ninguém nos convidou. Então, o dono da vinha disse: ide trabalhar na minha vinha. E quando chegou a hora do pagamento, ele convidou aqueles que tinham incumbência desses negócios. É muito interessante essa parábola. Chamai os obreiros, ou seja, chamai os trabalhadores, e pagai começando desde os últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que não tendo vindo para a vinha senão na 10ª hora, receberão uma moeda cada um. E aí nós podemos observar que aqueles que chegaram na primeira hora do dia, que trabalharam no sol a sol, se revoltaram e questionaram o dono da vinha: mas mestre, esses últimos que chegaram trabalharam só metade da jornada e vão receber também o mesmo valor da moeda que acertaste conosco, os recursos do pagamento? E aí o senhor da vinha respondeu, admitindo: tomai o que vos pertence e ide. Por mim quero dar a este último tanto quanto eu estou dando a vós, pois não é me permitido fazer o que eu quero? O vosso olho é mau, porque eu sou bom. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque há muitos chamados e poucos os escolhidos. Está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 20, itens 1 a 16. E também nós vemos essa questão aqui na parábola do festim de núpcias, os trabalhadores da última hora, trazendo para nós essa última frase: os últimos serão os primeiros os últimos. Vamos trazer a nós essa conquista do reino dos céus, comparada a nós, os trabalhadores da última hora, da seara do Cristo, deste evangelho renovador, que nos traz esse entendimento das múltiplas existências que nós estamos aqui, nas indas e vindas, como trabalhadores, às vezes nem tanto, às vezes um pouco desleixados do nosso compromisso, mas então temos o nosso compromisso espiritual nessa encarnação, com as nossas dívidas, com os nossos juros, com os nossos dividendos. Então é necessário de nós nos atermos a essas lições, a esse estudo, para o nosso trabalho espiritual, para o nosso crescimento espiritual, para que possamos compreender que esse trabalho feito com amor independe
do tempo que nós estaremos trabalhando para o Senhor, porque o Senhor não orienta, Ele não olha o tempo que nós estamos trabalhando na seara, e sim a nossa condição de estabelecer essa conduta, essa norma de seareiros do bem, de trabalhadores do amor, do trabalho da caridade, confiando em Deus a nossa boa vontade. Porque, como ele diz aqui, o rendimento nosso depende das nossas ações. E por vezes nós vemos muitas pessoas que estão levando a sua vida como se estivessem vindo a passeio, deixando de executar esse ajuste na seara do bem. E com certeza não temos que julgar nem questionar, mas eles também vão receber a sua parte, né? Mas o Senhor, Ele nos convida a honrar o serviço, né? E o serviço é hoje, de acordo com o tempo que nós temos, a necessidade de executar as melhores qualidades do nosso serviço, porque os últimos serão os primeiros serão os últimos. Então, quando nós estivermos trabalhando com o Evangelho do Cristo, disciplinando a boa vontade, levando os recursos da Boa Nova, trazendo esse símbolo de Jesus, de trabalhadores que somos da seara do bem, fazendo o nosso Evangelho na execução do nosso serviço, sem esperar retribuição, sem ficar com o olho grande naquilo que o outro recebe, que foi na questão que foi falado aqui, é que a gente possa de verdade trabalhar desinteressadamente, com o máximo de boa vontade, e não ficar na execução de muita tarefa e horas de serviços, porque não é isso que vai nos dar os louros, e sim o salário, o rendimento, a qualidade dos trabalhadores de última hora. A recompensa será com o nosso progresso, com a nossa necessidade de estarmos em busca da evolução. Afinal, é para nós mesmos essa tarefa do bem realizar, doutrinando assim o nosso espírito, cuidando, cogitando coisas maiores, mas trabalhando sim com as coisas menores, de pequenino que se cresce, fazendo das pequenas coisas grandes obras, no trabalho de evangelização, no trabalho das nossas canções, edificando assim esse reino de Deus em nós, na construção desse setor espiritual que nos leva a garantir sim, né, sem interesse, nossa tarefa, o nosso trabalho, porque na verdade somos devedores, né? Então vamos atender esse chamado dos trabalhadores da última hora, porque esse chamado é do Cristo, abrindo as portas para todos nós. Ele diz aqui: o trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua vontade tenha estado à disposição do Senhor, o que devia empregar, e que esse atraso não seja fruto da sua preguiça ou da sua má vontade. Muito importante nós lembrarmos que durante muitas encarnações, por vezes ficamos ali alienados ao nosso compromisso, e agora, nos cercando desse evangelho de luz, desse convite do Senhor, vamos procurar fazer a nossa tarefa, vamos procurar sem atropelar, somente utilizando da nossa boa vontade, da nossa caridade, principalmente do nosso amor, atendendo o chamado da vinha do Cristo. Como diz ele, combatendo o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa inveja de olhar o quinhão do outro, vamos fazer somente a nossa parte, não vamos desmerecer o trabalho alheio, vamos valorizar sempre o trabalho daquele que trabalhou menos, mas vamos incentivar e ajudar para que possamos trabalhar muito mais. Todos nós temos nessa encarnação esse propósito, e isso com certeza nos fortalecerá nessa essência do dever cumprido.
Que Jesus então nos abençoe, nos una nessa intenção de trabalhadores da última hora com o Grupo Estudantes Esperança, e que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Até a próxima.